dia. Bom dia. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 8. O tema da mensagem é o milagre da purificação da consciência. É uma série de mensagens. Quem perdeu a primeira agora talvez não vai compreender muito bem. Mas as mensagens estão lá no YouTube e no aplicativo da igreja também. É para estar lá, tá bom? Vamos ler aqui então. João 8, verso 1 em diante. Diz assim: Mas Jesus foi ao Monte das Oliveiras de manhã bem cedo e apareceu de novo no templo. E todo o povo se reuniu em volta dele e ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei, nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? E eles usavam esta pergunta para uma armadilha, para terem do que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E, inclinando-se novamente, escreveu na terra. E quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. E Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Senhor, está aqui a sua palavra. Fala com a sua igreja, fala com o seu povo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Eu quero trazer uma perspectiva um pouco diferente do texto, mas aqui está uma mulher apanhada em adultério. Na realidade, a gente não vê o homem, né? Mas ele teria que ser apedrejado também, porque não tinha como apedrejar um só. Porque o adultério geralmente é cometido por duas pessoas. Então, onde é que está o homem aqui? Alguma coisa não está certa. Algum tipo de julgamento aqui dos fariseus não está correto. Então, nós vemos aqui que há alguma coisa meio tendenciosa aqui, porque não apareceu outra pessoa aqui, o homem. Quando a gente vê essa parte, o texto, quando Jesus diz assim: Onde estão os teus acusadores? Essa versão minha não fala, mas outra versão diz. Acho que na revista atualizada, acha lá para nós. O verso 10, na revista atualizada, deve ter: Onde estão os teus acusadores? Acha aí para nós, filhão. Isso, ó. Diz assim então, né? Perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Semana passada a gente viu muito claro que os acusadores, que o acusador das nossas almas é o diabo. Amém, gente? Amém? Ficou claro para vocês semana passada? Vocês foram na célula? Espero que tenham ido, sabe? Porque na célula ali você tira as suas dúvidas. Aqui eu não consigo abrir para perguntas, não. Mas lá na sua célula você vai
tirar suas dúvidas com o líder da célula. Quando a gente vê lá na pregação passada, esses acusadores é o inimigo que acusa os filhos de Deus dia e noite. E aí a gente se depara com uma cena, que é o que nós falamos. Jesus perdoa a gente dos pecados. Por que então que a pessoa continua sofrendo acusações do diabo, acusações na sua mente? Então, você já notou que essas acusações são malignas e você precisa rejeitar isso. Até a gente falou lá de Romanos 8, né? Que fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então, tipo assim, você já não anda mais fazendo as coisas mundanas que você fazia, então você anda segundo o Espírito. Se você anda segundo a carne, o inimigo vai ter autoridade para te acusar. Isso não adianta você, né? Que nem hoje está meio banalizado aí no meio evangélico. As pessoas hoje estão pecando e separam esse texto aqui, que Jesus falou assim, né? Jesus disse ali, eu não te condeno mais. Eu não te condeno mais. Então, só que aí Jesus dá uma condicional. Ele disse assim, vá e não o quê? Peques mais. Porque ele vai dizer assim, onde estão os teus acusadores? Porque a Bíblia diz que foram saindo os mais velhos. Por que saiu os mais velhos e não os mais jovens? Vocês são jovens aí. Porque vocês ainda precisam comer muita farinha. Vocês precisam comer muita grama ainda, para chegar nos pés dos apóstolos, ou seja, dos pastores aí, da casa. E vocês ainda têm que ter cabelo branco aqui, ó, barba branca para chegar nos nossos pés aí. Pode até você não gostar, mas essa é a verdade. Entendeu? Então, por que saíram os mais velhos? Porque eles sabiam que eles estavam errados. Quando o Senhor falou assim, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra, pronto, começaram a jogar os mais velhos, depois foram os mais novos. Os mais novos estavam com aquilo, vamos apedrejar. Vamos apedrejar. E quero dizer para vocês, muitas vezes, a maturidade espiritual não está na idade cronológica, não. Porque tem velho aí também, que é uma vergonha, que não tem sabedoria nunca. E já tem alguns que estão meia-idade, ou já maduros na fé, e sua fé vai passando por estágios, sua vida espiritual vai passando por estágios, e há pessoas que têm que voltar lá no primeiro estágio, porque foram reprovados. Mas aqui não é esse o assunto, tá bom? Esse aqui é só um sermãozinho do pastor, para acordar vocês aí, para vocês não se acharem muito aí, tá bom? Mas, aqui é para a gente entender assim, por que é que esta mulher veio a cair em adultério? Por quê? Por que você, muitas vezes, escorrega novamente no pecado? Por quê? A resposta vai estar aqui hoje. Você vai sair daqui consciente, sabendo o porquê que você Jesus já morreu por você. Isso aqui é uma palavra para crente. Isso aqui não é para novo convertido. Isso aqui pode ser para o novo convertido. Mas estou dizendo assim, não é para uma pessoa que ainda não se converteu. Esta palavra não é para quem não converteu ainda. Essa palavra é para quem já converteu. E por que é que a pessoa não avança em certas áreas da sua vida? Você vai entender aqui. Então, a gente viu ali que ela foi trazida lá no meio, no verso 3 ao 6, e ela então foi humilhada diante das pessoas. Pelo que eu estou vendo ali, provavelmente foi pega em adultério, saiu meio sem roupa, né? Não saiu bonitinho, não deu tempo de retocar a maquiagem, não deu. Pegaram no flagrante, é o que está escrito no texto. E trouxeram lá para o meio, talvez
meio que seminua, o negócio ficou feio para o lado dela. Ela foi humilhada. Então, todos os acusadores trouxeram esta mulher ali diante do Senhor Jesus. A intenção deles não era propriamente resolver ali um problema, né? Não era a mulher, o negócio deles era outro, era pegar Jesus numa armadilha. Olha só o que está escrito ali no verso 6, assim: eles usaram esta pergunta como uma armadilha. Então, eles não estão interessados ali em cumprir a lei, não, é para botar pedra de tropeço no caminho do Senhor, né? E é isso que muitas vezes acontece na sua vida, amém, gente? Quando colocam vocês à prova. Bom, quero te dizer uma coisa. Olha o que está escrito, deixa marcadinho aqui, mas olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, verso 2. Eu tenho 2 textos aqui para a gente meditar. Diz assim: doutra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados, os que prestam culto nunca mais teriam consciência de pecado. Consciência de pecado. O que é essa consciência de pecado? É essa palavra que eu quero que você separe ali. Consciência de pecado. O que é essa consciência de pecado? Diz assim, essa palavra no grego, consciência de pecado, quer dizer suneido. E o que quer dizer suneido no grego? Eu fui pesquisar. É ver com os olhos da mente. Quando você cometeu pecados, ou ainda continua cometendo pecados, né? Mesmo já lavado pelo sangue de Jesus. Mas, sabe aqueles sonhos que você tem? Ou, eu quero não só sonhos que você tenha, porque vem sonhos assim horríveis muitas vezes para a gente. De adultério, sonhos de pornografia, sonhos horríveis. Mas muitas vezes você cometeu isso. Você cometeu lá no seu passado. Então você tem uma consciência. E esta consciência é esta palavra suneido, que quer dizer a consciência no grego. Ela diz assim: ver com os olhos da alma. Você então acessa essas imagens como filmes ou fotografias que estão impressas na sua mente. Porque não tem como você apagar isso. Por mais que o Senhor disse, né, lá em Jeremias 31, que dos teus pecados eu não me lembro mais, mas você lembra ainda. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Então você lembra ainda dessas porcarias que você fez lá no seu passado. Não tem como apagar isso. Mas tem como purificar isso. Tem como purificar através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Então, por que então, pastor, que eu não quero, mas isso acontece na minha vida? Olha o que diz em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, o verso 1 e 2 vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, e têm cauterizado a própria consciência. Tem cauterizado a própria consciência. Como que é isso, pastor?
é porque o pecado de Adão afetou a nossa consciência. Ele afetou a nossa mente. Sua mente está lá. E você continua muitas vezes ainda acessando essas imagens. Eu li num livro interessante, né, justamente sobre esse assunto, em que o pastor começou a tratar algumas pessoas dentro da sua igreja, e existia uma jovem, lá nos Estados Unidos, não sei se você sabe como que é, lá essa jovem era a esposa dele, né? Agora eu lembrei. Essa jovem era a esposa dele. Lá nos Estados Unidos, eles vão para a faculdade, eles ficam morando lá, né? Não sei se vocês sabem. Eles vão para as universidades, que chama-se campus, né? E eles moram lá e tal, para estudar, para ficar fácil. Eles saem da casa e vão morar lá. Então, eles começavam a fazer aqueles bailinhos, aquelas coisas. E eles depois, as meninas Vocês já viram esses filmes aí na televisão, né? Parece uma coisa descolada. Americano quer ser sempre descolado. Mas é descolado pro diabo, né, gente? Porque eles conhecem muito bem a verdade. Então, aí essa menina começou a se relacionar com a pessoa e depois foram morar juntos. E ela teve um encontro com Jesus. E ela se arrependeu daquilo. Só que ela começava a lembrar aquelas coisas horríveis que ele gostava de praticar com ela, e fazendo ela praticar coisas que ela não se agradava. Mas como o cara era pervertido, então ela começava a lembrar disso, mesmo depois de ter um encontro com Deus, mesmo depois do Senhor ter apagado os seus pecados. Então existem coisas que estão na sua mente. São essa consciência que, como Timóteo falou aqui, né? E alguns já cauterizou. O que é cauterizar? É como você pega, como está machucado, né? Você tem um machucado lá. Antigamente, você não sei se você sabia, né? Como que eles curavam as feridas abertas? Eles não costuravam. Eles pegavam um tipo de ferro, colocavam lá onde se forja a espada, não é? Num tipo de maçarico lá, um fogo, e esquentava aquilo e daí colocava na ferida, queimava ali, fechava a ferida, era a queimadura que fechava. Vocês já viram como você põe uma carne para assar? Você põe uma picanha lá na churrasqueira, aí ela faz assim, ela dá o quê? Uma encolhida, não dá? Então é assim, só que ele fecha, mas lá dentro a ferida está aberta ainda. Há uma infecção ali dentro. Quando a gente vê essa mente, essa consciência cauterizada, é porque não tem como fechar uma coisa que o pecado está lá ainda. Se Jesus não purificou aquilo, os caras estão cauterizando a consciência e estão apostatando da fé, que é o que está acontecendo nos dias de hoje. Usam a mesma palavra, né? Tem até uma igreja inclusiva aí agora, no Brasil, um cara cabeludo lá, maquiagem, cabelo lindo assim de mulher, barbudo miserável e de batom, cílio e tal. Falei, que aberração do diabo, é o diabo, né? Se mostrando como que ele é. Ele não é nem homem, nem mulher, é o cão de bota mesmo, deve ser o cão de bota, só por Deus. Sei lá o que é. Tá. Então vamos lá. Agora, veja bem, olha o que o Davi falou lá no Salmo 51. Salmos 51. Salmos 51. O verso é o 3. Diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O que ele falou aqui? Ele lembrava do pecado. Qual foi o pecado dele aqui? Ele adulterou com a Batseba. Lembra lá? No momento que era para os reis saírem para a guerra, ele ficou em casa. No momento que é para você sair para a guerra, você fica em casa. Mas fica em casa, se não tem o que fazer,
você vai para a televisão, ou pega o celular e começa. Ali, você começa, aí aparece uma coisa meio esquisita lá, você tira fora. Aí você continua, daqui a pouco aparece mais uma coisa esquisita lá. Aí você já não viu com tanta esquisitice assim, você já, opa, vou ver o que tem aqui, pá. Aí já começa, vem uma coisa, vem outra. Aí o inimigo começa a alimentar essas coisas. Foi o que aconteceu com o Davi. Ele deixou-se alimentar no momento que ele ia para a guerra, que era para ir para a guerra, ele não foi. Ele ficou lá olhando a Batseba, lá do seu palácio, e viu ela tomando banho. Além dele, então, chamar ela para um relacionamento, que ela tinha que obedecer o rei, ordem do rei tem que ser cumprida, não tinha como, ela foi obediente, foi. Quando chegou lá, o rei possuiu ela, uma mulher muito bonita, é o que diz a Bíblia. E aí o rei armou uma cilada, né, para trazer o marido dela de volta, para que ele então assumisse aquela criança que já estava no ventre ali, porque ela estava nos dias férteis e aí deu errado, né? Alguma coisa errada não estava certa, que foi o que o Davi tentou então encobrir o pecado dele. Não deu muito certo, porque o Urias era um homem de caráter. Urias era um homem de caráter. O que o Urias faz? Quando o rei chama ele a primeira vez, diz assim, não, vai para a tua casa. Ele não foi. Ele falou assim, como que eu vou para a minha casa se os meus companheiros de guerra, de farda, estão lá no campo de batalha? Como que eu vou dormir com a minha esposa? Não, não vou. Aí o rei chama ele de novo, embriaga ele, dizendo, vai para a tua casa. Ele vai para casa e ele dorme bêbado. Aonde? Lá na sacada da casa dele, lá, na área da casa dele. E ele não entra na casa. Aí o rei, então, chama o Joabe, que é o general de guerra, e diz assim, Joabe, põe esse cara onde a batalha é mais ferrenha. Põe lá na frente, lá. Ele colocou, e o Urias, então, é morto. O Joabe chega e diz assim, ó, né, o Joabe chega com outras notícias. E o rei está louco para saber a notícia se o Urias foi morto. E aí o Joabe, no final, diz assim, não, ele está morto, já era. E aí, então, depois chega o homem de Deus chamado Natã e conta uma historinha para ele lá, que não vou entrar nesse detalhe, né? Daquele cara que queria a ovelhinha, daquele que tinha só uma ovelhinha, e aquele homem rico tinha muitas ovelhas, mas ele foi em cima daquela ovelhinha. E aí, então, o rei diz assim, como essa pessoa pegou a ovelhinha daquele pobre? Aí o Natã, essa pessoa tem que ser morta, o rei disse. E aí o Natã diz assim, essa pessoa é você, rei. Essa pessoa é você. Você é um homem rico. Por que você foi pegar a ovelha daquele que só tinha uma? Você tinha tantas mulheres no seu harém aqui, você foi pegar justamente aquela. E aí o rei, por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque ele arrependeu-se. E ele então cai de joelhos. A partir desse momento começa a luta de Davi com ele mesmo, com a sua consciência, que não estava purificada. A consciência das coisas erradas que vinha fazendo. A partir desse momento é a luta que ele vai enfrentar. Talvez você seja essa pessoa, que você não consegue se manter firme no caminho. Uma hora você está bem, daqui a pouco você cai. Uma hora você está na fé e tal. A gente vê isso aqui na casa de Deus, né? Aqueles que são líderes aqui, que tem pessoas abaixo, né? Que vê assim a pessoa, é aquela gangorra, né? Tem gente aqui nessa igreja que é uma gangorra, né? Estou na fé, meu Deus, outro dia está lá, não vou mais para essa igreja, e não sei o que e tal. E a gente precisa entender. Falei, Deus, me dá uma luz aí. Aí eu falei assim, eu tenho que pesquisar sobre isso. E eu aprofundei um pouco para a gente ver o porquê que muitas pessoas são assim. Por que não tem uma constância no reino? Por que não tem uma constância em casa? Por que não para em trabalho nenhum? Por que não para? Por que não firma? Por quê? E aí, então o Davi é esse cara, que aqui ele está mostrando, ele vai mostrar agora que
ele diz assim: eu conheço as minhas transgressões. Conheço. E o meu pecado sempre está diante de mim. Por quê? Porque nós não damos conta que as imagens do passado são salvas na nossa mente e ficam guardadas no nosso subconsciente. No nosso subconsciente. E quando acessamos essas coisas impuras, isso fica num drive da nossa alma, sabia? Você sabe que você tem um drive aí dentro de você? Você sabia que você tem uma CPU aí dentro? Fica lá guardado, não apagou. Não tem como você deletar e sumir isso de você. Isso tem que ser purificado através do sangue de Jesus. Porque senão você vai ser uma gangorra da fé. Você vai ser uma pessoa que nunca avança. E aí eu fico olhando para essa mulher. Eu olho para ela agora. Por que é que ela caiu em adultério? Porque, gente, essa mulher é uma mulher que provavelmente temia a Deus. Porque eles não estão trazendo uma pessoa que batia o tambor lá fora, que era lá do terreiro. Eles não estão trazendo uma pessoa que é espírita lá para Jesus. Eles não estão trazendo um muçulmano lá. Eles não estão trazendo pessoa de outra religião. Estão trazendo uma pessoa que crê. É uma pessoa da fé. É uma pessoa que faz parte da comunidade de Israel. Então é uma pessoa que conhece da palavra. Amém, gente? É isso que eu quero trazer para você aqui. Essa mulher, então, por que ela caiu? Porque na mente dela, gente, isso não está ali, mas isso é na entrelinhas, isso é uma coisa que você tem que pensar. Por que é que ela caiu em adultério? Porque provavelmente, dentro da casa, poderia ter tido abusos ali dentro. Poderia ter coisas horríveis. E a pessoa começa a fazer essas coisas horríveis porque estão no subconsciente dela. Muitas vezes ela faz. Não estou aqui bonificando e nem passando a mão sobre o pecado. Tire isso da sua cabeça. Mas existem situações que estão mal resolvidas. Pessoas que foram abusadas, pessoas que passaram por traumas na sua vida e elas continuam a fazer aquilo que as pessoas que abusaram dela fizeram. Aqui nós temos pastores aqui capacitados nessa área, aqui muito mais do que eu. Tenho certeza, estou falando alguma bobagem aqui, pastora Tânia? Vocês que cuidam. Pastora Rita também, né? Que cuida das mulheres aí. Que a gente vê assim isso acontecendo, tá de novo. Aquilo que a pessoa passou em casa com alguém que era para cuidar dela, que abusou dela, ela está cometendo os mesmos atos que alguém cometeu com ela. Os mesmos abusos, as mesmas traições que aconteceram dentro da casa que ela viu, ela está cometendo. Então, a gente vê essa mulher está ali. Eu vejo assim, Jesus teve misericórdia dela. E a gente tem visto aqui no nosso meio, que às vezes as pessoas aqui, porque conhece da palavra, que não sei o que, rota grosso aqui, mas não tem mais um coração misericordioso, não procura mais conhecer a história da pessoa, não sabe o que aconteceu. Gente, uma coisa é você pegar uma pessoa que ela cometeu alguma falha, e aí o que você faz? Você vai procurar saber o que aconteceu. Aí vai ser tratado com uma pessoa aqui capacitada, para mexer nas feridas do passado, para levar para o seminário de cura lá das mulheres, ou que nem o nosso dos homens aqui, a gente vai tratar ali o que aconteceu e tal. Não é simplesmente agora eu condeno. Agora, claro, né? Se a pessoa continuar a cometer os mesmos pecados, aí não há mais o sangue de Cristo para essa pessoa. Aí é outra história. A gente precisa cuidar, porque às vezes a gente está já condenando uma pessoa, sendo que a gente nem tratou a ferida. A ferida está aberta, só está cauterizada. Por fora parece que fechou. Porque a pessoa tem trejeito de cristão. Colocaram o ferro quente lá, deu uma fechada,
Mas lá dentro tem pus, lá dentro tem infecção. Quando mexe ali, dói. Quem está entendendo, diga amém. Então a gente precisa compreender isso, né? Aí Jeremias vai dizer justamente isso que a gente está falando aqui, né? Jeremias 31, o verso é o 31, que a gente já viu aqui, que diz assim: vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com Judá. Será que eu errei aqui? Errei mesmo, mas não é esse versículo aqui, não. É um que diz assim, dos teus pecados, aqui, ó, 34. Nossa, vai ter que consertar lá em todas as células. Ele diz assim: não ensinarás mais alguém o seu próximo. Eu quero ler a parte B do versículo. Pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Amém? O Senhor não lembra dos seus pecados, mas você lembra. Você lembra dos seus pecados. Não tirou da tomada, entendeu? Né? É a mesma coisa, você pode estar lá acessando um monte de porcaria. Chega lá a sua mulher e diz: meu Deus do céu, tira da tomada. Não adiantou, sabe por quê? Porque ficou lá no drive. Quando abrir lá, está tudo lá. Está tudo lá. Assim é a sua mente. A sua mente é o suneido, que eu falei ali, né? O suneido é a consciência, ou seja, você vê com os olhos da alma, está lá dentro. Está lá dentro. Por isso que nós precisamos entender uma coisa, falando de coisas que estão mal curadas. Se ainda, quando você lembra de uma coisa que está mal curada, se te dói, não está curado. Não, eu já perdoei, mas mexe ali para você ver. Tem gente que alaga essa igreja aqui, mexe ali numa coisa, pronto, está lá chorando, ué. Ou então manifesta com o espírito maligno. Por que está manifestando com o espírito maligno? Porque quando acessa essas imagens aqui, dói ainda. Ou tem o desejo de pecar novamente. Começa o desejo de pecar, de cometer novos atos ali. Então a pessoa precisa entender. Ela precisa perceber o que Deus quer tratar. Como que Deus vai lidar com isso? Como que Deus vai lidar com isso? Né? Então agora, olha só. Talvez você já leu esse versículo, mas não tinha entendido muito bem. Vamos lá para Hebreus, no capítulo 9. Hebreus 9, o verso é o 14. Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência. É só o sangue de Jesus para purificar a sua consciência. Mas olha agora aqui essa parte que talvez você já passou por cima e não tinha percebido. Diz assim: purificará a nossa consciência de obras mortas. Que obras mortas são essas? As obras mortas que são do seu passado, elas estão lá, mas só que elas estão lá. São mortas no sentido assim, Jesus já pagou o preço, mas quando você acessa essa obra, ela tem vida de novo. Quando você acessa lá no seu drive, lá, ela toma vida de novo. Uau! Isso é muito forte. Porque aí, olha só que coisa, né? Então até anotei aqui, o Senhor não lembra mais, mas você lembra, né? A nossa consciência de obras mortas, o que é isso? São imagens acessadas por nós que podem nos fazer pecar ou causar dor quando lembramos. Se causou dor, a obra não está tão morta ainda. Você acessa lá, te dói, foi o que eu falei aqui, né? E aí,
Olha, isso aqui é muito forte. A gente, os pastores aqui, a gente olha mesmo, claro, a gente tem todo um trilho na igreja, tem todo um trabalho para a gente fazer aqui, tem toda a pessoa, não, vamos lá, vamos consertando esse passado aí, vamos, joga para trás, novo nascimento, beleza, vamos fazer nova criatura, vamos fazer curso de batismo, vamos batizar, vamos, tudo isso aí, vai lá, tá? O trilho, beleza. Mas tem coisa lá na caixa preta que você ainda não abriu. Você não abriu essa caixa preta e lá na frente vai dar na trave. Lá na frente você não vai conseguir marcar o gol. Lá na frente sua vida não vai deslanchar. Vai parar ali. Você avança até um tanto, mas não consegue avançar mais. E pior, você ainda retrocede. Vocês já viram gente assim aqui na igreja? Já viu? Na sua fé? Você já viu? Já viu na sua célula? Aquela pessoa que começa bem e não sai do chão. E aí você, muitas vezes, o líder lá, é um líder ainda que não está bem preparado, já exclui lá, já exclui da célula, já envia a pessoa. Quem te deu autoridade para enviar alguém aí? Enviar o quê? Vou enviar você, porque você não tem capacidade para estar lá dirigindo. Está entendendo, pastora Tânia? Como é sério isso aqui? Pastora Rita, pastor Flávio, os pastores que vieram de outras igrejas aí. Por isso vocês estão sentados aqui no banco para me escutar, para aprender. Estão aqui para aprender. Amém, gente? Vocês acharam que sabiam tudo? Estão sentados no banco aí. Aí, olha só. Essa é a parte aqui que muitas vezes nós falhamos, nós pulamos o processo. Que está no próprio verso 14, que diz assim, deixa eu ler de novo, para dar contexto, diz assim, e quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência, é o sangue de Jesus, das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Como que a gente bota uma pessoa para servir o Deus vivo se está todo estrupiado na vida espiritual? Como? E aí é que não tem como saber. É porque a caixa preta está lacrada. Né? Não tem. Se pega um pé de cabra para abrir? Não. É a pessoa que tem que abrir. Ela que tem a chave. Ela que tem a chave. Se ela não jogar para fora, um dia... Olha, gente, pode ser quem for. Nós já tivemos aqui pastores que a caixa preta estava fechada, mas um dia explodiu e ficou feio para a pessoa. Se a gente não afastasse antes do tempo, nós estávamos carregando essa culpa até hoje, de ter colocado uma pessoa que não tinha preparo para estar aí. Mas quando deu os sinais, eu disse, opa, tem coisa feia aí, junto com a pastora, né? Claro, eu não decido sozinho. E depois a gente chama a diretoria para dividir o fardo. Mas aqui é claro, essa consciência das obras mortas ali, e a pessoa então começa a servir a Deus. Mas primeiro tem que purificar. Primeiro tem que consertar. Tem que consertar. Olha só o que Isaías falou, Isaías capítulo 51. Isaías 51, que é um versículo que você já conhece, na realidade é o 53, que vai dizer justamente aquele versículo que a gente já fala várias vezes e usa para outras coisas. Mas ele está falando aqui, 53, 4. Diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Então Jesus, ele levou, mas eu preciso jogar para fora o lixo. Não é isso? Ele precisa jogar para fora. Eu preciso confessar. Foi o que Davi fez. Davi, no Salmo 51, está dizendo assim, Senhor, você tem a consciência de que como que Davi teve que encarar isso? Você está lendo ali. Mas ele está diante de uma comunidade muito grande.
E o povo esparramou, o rei adulterou, tomou a mulher de Urias como mulher. E ele mandou matar o cara. O rei é assassino. Por que isso espalhou? Como que eu sei que isso espalhou? É só você ver a história da Bíblia. Quando Davi foi tirado do reino, usurpado o reino dele pelo seu filho Absalão, ele está indo no vale lá embaixo, assim, junto com os seus soldados, Joabe e todo o exército ali, né? Indo embora humilhado, lá em cima no monte, está um tal de Simei, tirando pedra. Seu cão assassino! Pá! Então a notícia correu. A notícia correu. Por uma coisinha de nada, as pessoas saem do reino. Davi ficou lá firme. E ele diz assim: se eu devo alguma coisa, porque o soldado dele, o Joabe, né, que era o general de guerra, diz assim: deixa eu matar esse cão morto, eu quero arrancar a cabeça dele agora, rei. O rei pegou e falou assim: não faça isso, porque se ele está me atacando lá com palavras, ele tem autoridade para isso. Por pouca coisa as pessoas saem da igreja. Infantilidade hoje está aqui no nosso meio. Criancice. Você tem que deixar Deus tratar com você agora. Você tem que deixar, confessar o seu pecado. Tem que jogar para fora. Foi o que Davi fez. Já era conhecedor da palavra, não era um ignorante, não. E quando a gente vê então que o Senhor quer purificar, o Senhor quer curar a nossa dor, Ele quer jogar o seu sangue sobre você. Então, depois de curados, aí sim nós podemos servir a Deus. Aí sim, aí o Hebreus 9,14 vai acontecer. Então agora sirva a Deus. Sua consciência está pura. Porque muitas vezes você está lá, a coisa que aconteceu, fica encobrindo uma hora. É um sobe e desce, a vida da pessoa é a gangorra. Né? Ou então, como é que é o negócio lá? Montanha-russa. Uma hora está aqui embaixo, está lá em cima. Que tipo de fé é essa que você leva? Uma hora você está bem com Deus, depois está viciado em droga. Uma hora está bem com Deus, está livre dos vícios, uma hora está fumando, largou o cigarro, depois volta a fumar. Que desgraceira que é essa aí? Que desgraceira é essa aí? Que sangue de Cristo? Você só tem os trejeitos. Gente, não estou falando só para vocês aqui, tá? Estamos em poucas pessoas. Eu estou falando para quem está em casa lá também me assistindo. Você só tem os trejeitos de evangélico. Diz aleluia, glória a Deus, Pai do Senhor e não sei o quê. Papagaiada aí, mas dentro não nasceu de novo. Esses dias aí, o povo que está chegando lá em Campina Grande, perguntaram lá para a pastora Rafa, por que vocês não falam a paz do Senhor nessa igreja? Aí ela respondeu lá, né? Que aqui a gente não é religioso. Já deu na canela do cara. Só que não é só isso. A paz do Senhor, ela não é só você expressar. Se você me der a paz, eu vou dar a paz para você. Amém? Eu não tenho problema com isso. Pode me dar a paz. Mas eu entendo que a paz do Senhor, ela tem que estar aqui dentro. Não é só de boca para fora. Tem gente dando paz do Senhor, vive uma guerra em casa, maltrata os filhos, a esposa, é uma desgraça. Gritaria, palavrão, está no vício ainda, está num monte de vício carnal e ainda vem pagar de crente. Sai fora. Então é melhor não dar a paz do Senhor e a paz está aqui dentro. Então, quando a gente vê aqui, o Senhor está mostrando para nós, pessoas doentes da sua alma, elas não permanecem muito tempo servindo a Deus. Ela não permanece, ela vai um tempo, depois ela cai. A gente já viu. Até tinha um célula, depois larga tudo, é uma tragédia. Eu sei, nós, cada vez mais, né, eu, pastor Rita, a gente tem mais temor de colocar uma célula na mão de alguém. Colocar a alma na mão de alguém que não está bem curado, que ainda não foi transparente, que está encobrindo coisas. Eu acho que essa mensagem não era para o Dia das Mães, né?
Mas não interessa, agora já foi. Amém? E assim, para mim é o seguinte, todo dia é dia das mães. Está ali minha mãe ali, ó, todo dia é o dia dela, porque eu todo dia com ela, né? Quase todo dia. Então, estamos aí. Interessa. Estamos aqui para pregar a palavra, amém? E você vai ouvir. E você vai crescer com isso. Né? Então, Jesus, ele acessou o passado daquela mulher, curando a sua consciência. Pois ele disse para ela assim, então, eu não te condeno. Teu passado está apagado agora e está curado. Vá agora e não peque mais. É isso que ele está dizendo. Por isso que eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Que palavra é essa? Né? Fique de pé na presença de Deus.